No vídeo de hoje, o primeiro batismo no Espírito Santo e a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Esta matéria, intitulada 70 anos das Assembleias de Deus no Brasil, foi escrita por Isael de Araújo e publicada no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1980. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No dia 19 de novembro de 1910, Gunnar Wingren e Daniel Berg desembarcaram na cidade de Belém do Pará. Ninguém os tinha convidado. Nem conheciam o nosso povo. Eram enviados por Deus. Pertenciam a uma igreja batista na América do Norte, atingida pelo avivamento que inflamava a Europa e a terra dos Yankees. Esses missionários, através de um jornal encontrado no hotel em que se hospedaram por um dia, acharam o endereço do pastor metodista Justus Nelson e no dia seguinte foram procurá-lo. Justus Nelson, ciente da missão dos dois jovens, encaminhou-os à igreja batista daquela cidade, cujo responsável era Raimundo Nobre. Os moços hospedaram-se nas dependências desta igreja. Os jovens tinham o coração avivado pelo Espírito Santo e por isso oravam de dia e de noite, oravam sempre. Este fato chamou a atenção de alguns membros da igreja que passaram a censurá-los e a considerá-los como fanáticos. Nesta altura, eles já sabiam falar e testificar em português. E nos testemunhos e nas pregações, é claro, pregavam a salvação e o batismo no Espírito Santo com eloquência, citando sempre as escrituras nas quais se baseavam. Alguns membros da igreja creram nas verdades que os missionários anunciavam. Os primeiros a declararem publicamente sua fé nas promessas de Deus foram as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré. Elas não somente creram, mas fizeram um propósito de permanecer em casa, em oração, até que Deus as batizasse no Espírito Santo, conforme Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O primeiro batismo no Espírito Santo. Numa quinta-feira, à 1h da manhã, de 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, Celina Albuquerque, enquanto orava, foi batizada no Espírito Santo. Continuaram as pregações dos missionários que anunciavam a salvação e o batismo no Espírito Santo, mas estava aberta a luta que se travaria com os que não aceitavam a verdade bíblica. Logo que amanheceu, a irmã Nazaré apressou-se a ir à casa de José Batista de Carvalho, na Avenida São Jerônimo, 224, para levar a notícia de que Celina Albuquerque recebera a promessa conforme as Escrituras. Na casa de José Batista estavam reunidos vários irmãos, entre eles Manuel Rodrigues, que até então era diácono da Igreja Batista. Esse irmão disse mais tarde: "Foi naquele momento que ouvi falar e criei no batismo do Espírito Santo." O fato espalhou-se entre os membros da igreja. Alguns creram, outros não. Dois grupos com ideias diferentes formaram-se. Este dia foi tumultuado. Reuniram-se, não como nos dias normais, pois as discussões começaram. Alguns irmãos se exaltaram e ameaçaram um grupo de ideias novas. Após momentos de tensão, vários irmãos resolveram ir à casa da irmã Celina a fim de constatarem pessoalmente o que estava acontecendo. Entre eles estavam José Plácido da Costa, Antônio Marcondes Garcia e esposa, Antônio Rodrigues e Raimundo Nobre. A separação. Raimundo Nobre, que estudava no seminário, sem qualquer autoridade legal, convocou a igreja para que se reunisse no dia 12 do mesmo mês, não esclarecendo a finalidade da reunião.
Neste dia, à frente do trabalho, ele atacou os partidários do movimento pentecostal, mas algo diferente aconteceu. A irmã Celina falou em línguas estranhas. Estavam definidas as atitudes. Era um momento da grande decisão. Raimundo Nobre propôs que ficassem de pé todos aqueles que aceitavam a doutrina do Espírito Santo. A maioria levantou-se. Então aconteceu um paradoxo. A minoria excluiu a maioria. A maioria não se atemorizou. O irmão Manuel Rodrigues, ousadamente, leu em voz alta em Atos 2:39 e o irmão Plácido leu 2 de Coríntios 6:17 e 18. A seguir, os rebeldes oraram de mãos erguidas e, dando glórias ao Senhor, abandonaram o local. As pessoas que definitivamente saíram da Igreja Batista foram Celina Albuquerque e seu marido, Henrique de Albuquerque, Maria Nazaré, José Plácido, Piedade da Costa e Prazeres da Costa, respectivamente esposa e filha, Manuel Maria Rodrigues e a esposa Jerusa Rodrigues, Emília Dias Rodrigues, Manuel Dias Rodrigues, João Domingues, Joaquim Silva, Bem-vinda Silva, Teresa Silva de Jesus e Isabel, respectivamente esposa e filhas, José Batista de Carvalho e esposa, Maria José de Carvalho e Antônio Mendes Garcia. Desta lista, 17 eram membros e outros menores de idade. Funda-se a Assembleia de Deus. Passados 10 dias, o pequeno grupo desligado da Igreja Batista decidiu convidar os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren para que juntos, no dia 18 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, fundassem a Assembleia de Deus. Começaram a evangelizar a cidade, a pregar a salvação, a cura divina, o batismo no Espírito Santo e a volta de Jesus. Viviam todos cheios do poder. Pregavam e Deus operava maravilhas em resposta às constantes orações deles. O Espírito Santo vivificava os testemunhos, convencia os pecadores, enfim, Deus confirmava a sua obra. O movimento pentecostal espalhou-se por todo o Brasil e chegou até nós, provando que esta obra não é de nenhum homem, mas pertence a Deus. Durante estes anos, vem alcançando milhares de almas para o reino de Deus e, ao mesmo tempo, derrotando todas as táticas satânicas que procuraram o nosso fracasso. Algumas artimanhas usadas contra os nossos irmãos ficaram assinaladas. Lembramos um fato importante que aconteceu logo que a Assembleia de Deus foi fundada. Levaram aos jornais a denúncia de que os pentecostais eram uma seita perigosa que praticava o exorcismo e, com isso, alarmaram a população. O jornal Folha do Norte, interessado em saber o fundamento daquele boato, enviou um repórter disfarçado para verificar o que realmente acontecia nos cultos. O repórter, sem saber do que se tratava, mas para causar sensação na opinião pública, escreveu um artigo mentiroso que foi publicado com o objetivo de desmoralizar o trabalho do Senhor. Mas o artigo despertou a atenção de numerosos leitores e tornou-se um meio de propaganda que levou muitas pessoas a assistirem aos cultos. No entanto, no dia seguinte, após haver assistido ao culto, o mesmo repórter deu suas impressões sinceras e declarou o seguinte: "Nunca vi uma reunião tão cheia de fé e sinceridade e alegria entre os crentes. Foi a forma que levou muitos a verificarem o que estava acontecendo. Iam, viam, ficavam e confessavam que realmente Deus operava. Mas ocasiões houve em que apedrejavam as casas em que os irmãos se reuniam e insultavam os pacíficos assistentes, promovendo tamanha algazarra que a polícia tinha de intervir. Uma forma de que os descrentes eram totalmente contra o nosso povo podemos constatar na primeira viagem de Daniel Berg à cidade de Bragança. Esse irmão perguntou se havia crentes ali e a resposta foi: graças a Deus não há protestantes nesta cidade.
São incontáveis as bênçãos, as vitórias, as curas, os batismos no Espírito Santo que o Senhor vem realizando através destes anos. Destacaremos alguns fatos que podemos considerar como verdadeiros milagres. Em Vila Nova, Porto Velho, o proprietário de uma fazenda e seus empregados, exceto 4, se converteram. Os não convertidos, não tendo mais com quem conversar nem se embriagar, abandonaram o local. No dia 25 de dezembro de 1917, houve batismo em Macapá. Fizeram-se presentes alguns judeus negociantes daquela cidade. No momento em que a irmã Raimunda Paula de Araújo saía das águas, foi batizada no Espírito Santo e falou em línguas estranhas com tanto poder que os presentes encheram-se de temor de Deus. Um dos judeus presentes, Leão Zaguri, ficou tão emocionado e maravilhado com a mensagem que ouvira que não se conteve e clamou em voz alta no meio da multidão: Eis que vejo a glória de Deus de Israel, pois esta mulher fala a nossa língua. Jesus Cristo está à frente de nossos pioneiros como um Deus forte e poderoso. Muitos tentaram impedir que o evangelho progredisse, mas com a ajuda de Deus, centenas e centenas de templos foram construídos pelo interior do país e milhares de igrejas fundadas. A respeito deste crescimento, o pastor Paulo Leivas Macalão, um dos últimos pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, acredita que a razão principal está na ação do Espírito Santo e numa vida de santidade. Para ele, não pode haver uma coisa sem a outra. Essa comunhão íntima com Deus, no princípio, produzia temor e vida cristã vitoriosa e dava condições aos crentes de terem uma mensagem ungida que convertia os pecadores. Mediante criterioso censo realizado pela Junta da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em 1979, obtivemos os seguintes dados. Assembleias de Deus autônomas no país, 22 mil. Templos, 36 mil. Obreiros de pastor a auxiliar de trabalho, 55 mil. Membros da igreja, 3 milhões e 100 mil. Congregados não batizados e crianças, 2 milhões e 500 mil. Escolas dominicais, 14 mil. Alunos da escola dominical, 900 mil. Professores de escola dominical e demais obreiros vinculados a ela, 45 mil. Missionários nos campos do exterior, 78. Total de fiéis das Assembleias de Deus, 5 milhões e 600 mil. A Assembleia de Deus, representada pelos seus fiéis em todo o Brasil, continua com a sua chama acesa, anunciando as boas novas de salvação, como nos primeiros dias, na certeza da grande vitória. Isael de Araújo, Jornal Mensageiro da Paz, junho de 1980. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.